Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais um vídeo de palpites aí de futebol para vocês nessa rodada, né? Rodada aí de domingo, dia 11 de maio de 2025, né? Vamos ter aí uma rodada muito boa, jogos importantes, né? Chegando aí na reta final dos campeonatos de elite da Europa, muitos jogos importantes, equipes brigando para ser campeã, equipes brigando para conseguir vaga em ligas europeias e até mesmo algumas equipes brigando para não ser rebaixado, né? A gente vai ter aí 12 jogos nessa rodada para a gente estar analisando aqui juntos, tá? E no final do vídeo vou estar deixando aí aquele bilhete pronto, né? Como é de costume, logo seguindo um bingo para a gente brincar aí nessa rodada de domingo, tá? Já vou adiantando para vocês que infelizmente não vai ter aquela edição padrão aí, como eu costumo postar aqui para vocês, tá, galera? Hoje o BetGreen trabalhou demais. Tô morto, tô gravando esse vídeo aqui 6h45, é a hora que eu completamente cheguei em casa mesmo, liguei o computador, vou gravar esse vídeo aqui pra vocês para não deixar vocês aí sem palpite nesse domingão, tá? E logo em seguida, BetGreen vai cair na cama e vai dormir. Mas enfim, galera, vamos ao que interessa, né? Já deixa seu like aí para fortalecer o conteúdo e se inscreva no canal, que também é muito importante. Nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, galera, Campeonato Alemão, Bundesliga, Espanhol, né? Só clássico, né? Vamos ter clássico aqui na Bundesliga, clássico espanhol aqui, né? Barcelona, Real Madrid. Vamos ter campeonato holandês, campeonato inglês aqui, mais um clássico, né? Liverpool e Arsenal. Campeonato da Dinamarca também um clássico aqui, né? Copenhague e Midtjylland. Vamos ter campeonato italiano também aí, jogo importante na parte de título, né? De título italiano, Napoli brigando para ser campeão aí junto com a Inter de Milão. Vamos ter campeonato espanhol aqui também de novo, né? Real Betis. Vamos ter aí campeonato paraense, né? Grande clássico entre Remo e Paysandu. Vamos ter 3 jogos aqui do Brasileirão e campeonato da Bolívia aí finalizando, né? O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo do campeonato alemão Bundesliga, Leverkusen contra Borussia Dortmund, um jogo muito importante principalmente para o Dortmund, né? Leverkusen não tem mais chance, né, de ser campeão. O Bayern de Munique acabou sendo campeão aí antecipadamente. E o Dortmund tá aí brigando para conseguir uma vaga na Champions, né? Jogo 10h30 da manhã, promete ser um grande jogo por sinal. E a gente vai dar uma olhada aqui, né? O Leverkusen já está classificado para Champions, 68 pontos. E o Borussia Dortmund pode entrar aí na 4ª posição, galera. Isso porque se vencer esse jogo, pode entrar na 4ª não. Vai ficar um ponto atrás porque o Freiburg venceu, né? Acabou que venceu. Esse jogo aqui era um jogo onde o Borussia precisava torcer contra o Freiburg e agora tem aí a questão de ter que vencer esse jogo para chegar a 54 pontos e na última rodada torcer para o tropeço de Frankfurt, né? Vai ter que torcer para o tropeço do Frankfurt contra o São Paulo, né? Que vai fazer aí a 33ª rodada ainda, e torcer para o Freiburg perder em casa para o Frankfurt, né? Então assim, o bom aqui seria o Frankfurt perder, que aí na última rodada algum desses dois ia sambar, e isso o Dortmund vencendo seus 2 jogos, né? Vencendo o Leverkusen, que não vai ser tarefa fácil, e vencendo o último jogo em casa, que vai ser contra o Kiel. Então assim, não é tarefa fácil, mas como vai pegar um Leverkusen aí que já está resolvido, pode ser que o Dortmund aí conquista aí uma vitóriazinha fora de casa, né? Especialmente que vem de 4 vitórias seguidas, né? Inclusive vitória contra o poderoso Barcelona, né? Venceu em casa, então assim, está numa sequência boa. No confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Dortmund, uma vitória do Leverkusen e 2 empates. E com isso, galera, a primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, pela importância, né? A gente vai pegar aqui o ambos marcam, tá? A nossa primeira opção, ambas equipes marcam, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Dortmund, tá? Vou estar torcendo pro Dortmund vencer esse jogo. Agora o próximo jogo aqui, clássico espanhol, né? Grande clássico aí do campeonato espanhol, La Liga, Barcelona e Real Madrid. Barcelona vai estar jogando em casa, 11h15 da manhã esse jogo, né? E aqui, galera, o Barcelona pode ser campeão já, né? Já pode ser campeão porque 4 pontos de vantagem, se vencer vai a 7 pontos. Vão ficar restando aí mais 3 rodadas depois desse jogo, então
cá entre nós já não vai ser campeão matematicamente, mas vai ficar aí 99% aí garantido com esse título, né? E o Real Madrid precisa vencer, se ainda sonha em conquistar aí esse título espanhol, tirar, né, esse título espanhol aí que atualmente está ficando com o Barcelona, né? Duas equipes que rodaram, né, na Champions. O Real Madrid rodou pro Arsenal e o Barcelona acabou rodando aí pro time da Inter, né? Acabou rodando na prorrogação, né? Então, assim, duas equipes agora que pode focar 100% no Campeonato Espanhol, né? Então, acredito que vai ser um grande jogo aí pra gente assistir. Sempre é, né? Barcelona e Real Madrid sempre é um grande jogo. O Barcelona tem levado a melhor nos últimos jogos, né? Venceu 3 vezes, o Real Madrid venceu uma e teve um empate na Copa do Rei, mas aonde o Barcelona acabou levando nos pênaltis, né? Acabou sendo campeão da Copa do Rei aí, eliminando o Real Madrid. Então, assim, o Barcelona está vivendo um momento mais interessante, mas é clássico, tudo pode acontecer. E aqui, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula, né? Barcelona com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Barcelona. Agora o próximo jogo aqui, campeonato holandês da primeira divisão, jogo valendo o título, né? A gente vai ter o Ajax, poderoso Ajax jogando em casa contra o Nijmegen, né? O NEC. 11h45 da manhã esse jogo. E aqui o que acontece, galera? O Ajax vencer nesse jogo, vai ficar restando 2 partidas, certo? O time do Ajax vencendo vai a 77 pontos. E se por acaso o PSV perder ou empatar, o título vai estar aí nas mãos do Ajax, né? Então, uma vitória aí é muito importante aí para o time do Ajax conquistar esse título. Lembrando que o PSV vai jogar fora de casa contra o Feyenoord, né? Então, um jogo que promete ser pedreira, né? Especialmente que as duas equipes vêm de uma sequência boa, né? Tanto o PSV como principalmente o Feyenoord, que vem de 5 vitórias seguidas. E aqui no confronto do Ajax, a gente vai ver o Nijmegen, que é o visitante, está aqui em 13º lugar, não tem chance de ser rebaixado e também não tem chance de conquistar nada aqui em cima, né? Então, favoritismo total para o Ajax. Confronto direto aqui, 3 vitórias do Ajax e 2 empates. Favoritismo aí no confronto direto também. E jogando em casa aí nos últimos 10 jogos, o Ajax aí teve 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Então tem uma sequência boa jogando em casa. E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Ajax para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Ajax. Agora o próximo jogo aqui, clássico na Inglaterra, né? Liverpool e Arsenal. O Arsenal também que rodou na Champions, né? Acabou sendo eliminado pelo PSG e agora pode focar aí 100% no campeonato inglês, especialmente, galera, que o Arsenal ainda não está garantido, né? Com a vaga na Champions, né? Então tem chance até mesmo de perder essa vaga se não mostrar serviço aí nessa reta final, né? Lembrando que vão ficar restando mais 2 partidas depois dessa, né? Então ainda tem campeonato e eu vou mostrar a classificação para vocês, né? Liverpool vai estar jogando em casa, 12h30 esse jogo. E a classificação é a seguinte, né? Liverpool já campeão antecipado, então não tem mais nada para disputar, né? 82 pontos. E o Arsenal está aqui em segundo com 67 pontos. Porém, vão ficar restando aí depois dessa rodada mais 2 rodadas, certo? Mais 6 pontos. O time do Aston Villa, por exemplo, pode chegar a 69, o time do Chelsea pode chegar a 69, o próprio time do Nottingham vencendo esse jogo também nessa rodada 36 pode chegar a 64, então no final pode chegar a 70 pontos. Então tem Aston Villa e Nottingham, que são equipes que podem tirar essa vaga do Arsenal. Obviamente que o Arsenal teria que perder aí os últimos jogos, né? Perder os 3 jogos que restam, né? Inclusive contra o Liverpool. Então, assim, não é tarefa difícil, mas também não chega a ser uma tarefa aí tão fácil assim para o time do Liverpool, especialmente após uma eliminação, né? Os últimos 5 jogos entre Liverpool e Arsenal, 2 vitórias do Liverpool, 1 vitória do Arsenal e 2 empates. E aqui nesse jogo, cá entre nós está com cara de ambos marcam, né? A primeira opção que eu deixo para vocês é a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Talvez um 2-1 Liverpool pelo fato de jogar em casa. Agora vamos para mais um jogo aqui, Campeonato da Dinamarca, né? Jogo valendo título também, né? Assim,
para poder, né, conquistar título, né? A gente tem o Copenhague aí, que é líder do campeonato, contra o Midtjylland, que é o vice-líder aí, diferença apenas de 1 ponto, né, do Copenhague aí pro Midtjylland. 3 horas da tarde esse jogo, né? O Copenhague vai estar jogando aí diante de sua torcida e vem de uma sequência muito boa de 3 vitórias seguidas, né? Chegou a ter 2 derrotas aqui contra o próprio Midtjylland e contra o Brøndby, e com isso aí acabou dando chance, né, do Midtjylland chegar aí nessa disputa. E o Midtjylland aí que vem de 2 vitórias seguidas contra o Aarhus e também contra o Nordjylland, uma goleada por 5-0, né? O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, são 3 vitórias do Midtjylland, uma vitória do Copenhague e um empate, né? Então, assim, Midtjylland costuma ser uma pedra no sapato aí do Copenhague, né? Porém, Copenhague aí vem de 5 vitórias seguidas, né? Juntando Copa e a Superliga aí da Dinamarca, né? Então, assim, acredito que vai ser jogo aí bem disputado entre essas equipes. E a primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Copenhague, 2-1 casa. Agora vamos aqui para o campeonato italiano Série A. A gente vai ter Napoli contra o Genoa. 3h45 da tarde esse jogo, né? Jogo muito importante aí para o Napoli, que está Napoli brigando para ser campeão, né? Tá na liderança com 3 pontos de vantagem, né? Então o que significa vencer nesse jogo aí e a Inter não vencendo, por exemplo, fica muito próximo do título, né? Vai depender apenas de um empate aí na penúltima rodada para conquistar esse título de forma antecipada. E a gente vai ver aí que a equipe está numa sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, né? Enquanto o Genoa está lá embaixo, não tem chance de ser rebaixado e também não tem chance de conquistar nada aqui, então só vai cumprir tabela. Vem de 3 derrotas seguidas, né? 3 derrotas seguidas aí para Lazio, Como e Milan. Já o time o time do Napoli vem de 4 vitórias seguidas, um empate aí nos últimos 5 jogos, e no confronto direto, 3 vitórias do Napoli e 2 empates aí nos últimos 5 jogos contra o Genoa. Aqui a primeira opção, a gente vai com a dica casa vence, né? Napoli para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Napoli. Agora vamos aqui para mais um jogo do Campeonato Espanhol. Vamos ter o Real Betis jogando em casa contra o time do Osasuna. Jogo que acontece 4 horas da tarde. Jogo muito importante, né? 2 equipes que estão brigando aí para tentar conquistar vaga em Liga Europeia, né? Inclusive o Real Betis pode entrar nessa briga aí para conquistar até mesmo vaga na Champions, né? A equipe vencendo vai a 60 pontos. Não passa o Villarreal, porém fica 1 ponto atrás de Villarreal e 1 ponto atrás também do Athletic Bilbao, né? 4º e 5º colocado aqui. O Osasuna, por sua vez, aí, se vencer esse jogo, vai a 47 pontos e volta na briga aí para poder tentar conquistar uma vaga na Conference League ou até mesmo Liga Europa, né? Então, um jogo muito importante aí para essas 2 equipes, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, são 3 vitórias do Real Betis, 1 vitória do Osasuna e 1 empate, né? A questão que pega aqui é que o Real Betis nesse segundo turno tá muito bem, né? Tanto é que nos últimos 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, assim, uma sequência muito boa e, na minha opinião, tem chance do Real Betis vencer esse jogo, tá, galera? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Real Betis, 2-1 casa. Agora vamos aqui para o nosso próximo jogo, vamos ter aqui Campeonato Paraense, né? A grande final aí entre Remo e Paysandu. Primeiro jogo o Remo venceu, né? O mando do jogo era do Paysandu e o Remo venceu por 3-2 e agora tem um empate a seu favor aí para ser campeão aí desse Campeonato Paraense, né? Jogo que acontece 5 horas da tarde. Os últimos 5 jogos do Remo, 3 vitórias e 2 empates, tá numa fase muito boa, né? Tanto é que na Série B, galera, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou coisar aqui, depois eu volto lá. Só para mostrar para vocês, na Série B a equipe está em 4º lugar. Está em 4º lugar com 12 pontos aí, não perdeu ainda, né? 3 vitórias e 3 empates. Então, assim, está numa sequência muito boa na Série B, né? E acredito aí que esse jogo contra o Paysandu, o Remo tem chance até de vencer novamente, né? O confronto direto, por exemplo, a gente vê uma vitória do Remo, uma vitória do Paysandu e 3 empates, né? Assim, o equilíbrio total aí nesse confronto direto, né? Mas aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que assim como foi no primeiro jogo, novamente vai ser um jogo aberto, né? Com pelo menos 2 gols ou mais, então mais de um gol e meio está excelente para esse jogo. E a segunda opção, casa ou empate, né? Remo ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Remo.
talvez um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série A, né? Eu separei 3 jogos, o primeiro Atlético Mineiro e Fluminense, né? Os 3 jogos que eu separei aqui promete ser grandes jogos, né? A gente vai ter esse jogo 5h30 da tarde, o Atlético Mineiro jogando em casa. E na classificação aí do Campeonato Fluminense está numa situação melhor, né? Tá aqui em 5º lugar com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Atlético Mineiro está em 11º lugar com 9 pontos, né? 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, galera, a gente vê que tem 2 vitórias do Fluminense, 2 vitórias do Atlético Mineiro e um empate, né? Então, assim, um equilíbrio total nesse confronto, né? E as duas equipes pega aí que vem de derrota, né? O Atlético Mineiro na Sul-Americana perdeu para o Deportes Iquique 3-2 e o Fluminense perdeu na Sul-Americana também para o San José da Bolívia por 1-0, né? Então duas equipes que vêm de derrota, porém se a gente for pegar ao todo aí, o Fluminense está jogando melhor do que o Atlético Mineiro, né? Pelo menos na minha opinião, pelo que eu tenho visto aí de alguns jogos, né? Tanto de Atlético Mineiro e Fluminense, eu acredito que o Fluminense está jogando melhor. Mas, minha opinião, fechou? Aqui nesse jogo, acredito que a melhor opção que tem pra gente trabalhar é o mais de um gol e meio na partida, né? Nossa primeira opção aí, mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam, né? Pra bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, né? Brasileirão Série A, Palmeiras e São Paulo, né? Grande clássico aí paulista. 5h30 da tarde esse jogo, o Palmeiras vai estar jogando em casa. E Palmeiras aí que atualmente é vice-líder, né? Porque o Bragantino está jogando nesse exato momento, está empatando, né? Em 0-0 aí, o jogo começou agora, tá indo a 17 pontos, mas o Palmeiras aí, basta vencer o jogo que volta, né, para a liderança do campeonato, especialmente que tem um saldo de gol melhor, né, por enquanto, né, tem um saldo de gol melhor do que o Bragantino, e com isso aí pode voltar para a liderança do campeonato aí, chegando a 19 pontos, né, mesmo que o Bragantino vença, desde que não seja uma vitória com placar elástico, né, o Palmeiras basta vencer, que ele já volta aí para a liderança do campeonato. Já o time aqui do São Paulo está em 13º lugar, uma vitória, 6 empates e nenhuma derrota, equipe que mais empatou nesse momento, né? Não perdeu ainda, né? Por incrível que pareça, a única equipe que ainda não perdeu, mas empatou 6 vezes, né? Ou equipezinha para gostar de empatar, né? O momento do Palmeiras é excelente, né, galera? O Palmeiras aí tá muito bem, na Libertadores 100%, né? 4 jogos, 4 vitórias. O São Paulo também vem de uma sequência boa aí na Libertadores, né? Venceu 2 jogos aí na Libertadores, 2 jogos fora de casa. Aí na Copa do Brasil venceu o Náutico, no Brasileirão empatou contra o Fortaleza e empatou com o Ceará. O negócio do São Paulo é no Brasileirão, né? Nas outras competições aí a equipe ganha. Confronto direto, 2 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Então assim, eu particularmente acredito que pelo momento que vai vivendo o Palmeiras aí tem favoritismo para vencer, né? A primeira opção a gente vai pegar a dica casa vence, né? Palmeiras para vencer. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Acredito que vai ser jogo aí com poucos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Palmeiras, talvez um 2-0. Agora mais um jogo aqui do Brasileirão, Botafogo Internacional, jogo 8 horas da noite, né? O jogo válido pela rodada 8, Botafogo vai estar jogando em casa, e a gente vai ver na classificação aí, Internacional está numa situação melhor, né? 9 pontos, 1 ponto de diferença, né? Do Botafogo que está aqui em 14º com 8 pontos. Campanha bem parecida, né? O time do Internacional está com um ataque mais efetivo, né? 10 gols marcados, porém 8 gols sofridos, né? Sofreu gol todos os jogos aí na média, né? E o Botafogo, por sua vez, 6 gols marcados e 5 gols sofridos, né? Tá com um ataque fraco, porém uma defesa aí sólida, né? Uma defesa boa até o momento. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vai ver 3 vitórias do Botafogo e 2 vitórias do Internacional. Então, assim, eu acredito que pelo momento aí, né, especialmente que o Botafogo vem de uma vitória importante contra o Carabobo na Libertadores fora de casa, e o Inter acabou perdendo de 3-1 o Atlético Nacional e se complicou nesse grupo, né, da Libertadores, acredito que o Botafogo tem até chance de vencer, né, galera? Especialmente jogando em casa no tapetinho. Mas a gente vai estar pegando aqui a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Botafogo. Agora, nosso último jogo aqui, Campeonato da Bolívia, a gente vai ter aqui o Aurora jogando em casa contra o Bolívar, 8h30 da noite esse jogo, né? Jogo válido aí pela rodada 7. A gente vai ver na classificação o Bolívar segundo colocado, né? 5 vitórias e 1 derrota apenas. Melhor ataque do campeonato aí, né? Junto com o Always Red, que também tem 21 gols marcados, né? E tá aqui com 15 pontos, né? Vencendo esse jogo vai a 18, vai depender do saldo de gol, né? Para poder tirar a liderança atualmente do Always Red.
também torcer para um tropeço, né, do líder aí contra o Tamayapo, que vai jogar em casa, né, o Always Red. Então, assim, é jogo bom aí pro Bolívar vencer e permanecer pelo menos na segunda posição e não deixar o Always Red distanciar na liderança, né. Já o Aurora, último colocado, né, especialmente que começou com menos 33 pontos, decisão da federação. Eu particularmente não sei o que realmente aconteceu, mas cá entre nós, a Aurora vai ser rebaixado, né. Muito difícil aí conquistar aí, zerar, né, esses 25 pontos. E depois ainda conseguir pontuar ao ponto de sair da zona do rebaixamento. Então, felizmente, aí a Aurora vai para a Série B, né? Os últimos 5 jogos aqui do confronto direto, o Bolívar venceu 2 vezes, a Aurora venceu 2 e teve um empate. Na minha opinião, o jogo está excelente para gols, né? Especialmente que a Aurora vai sair para o jogo igual um maluco, e o Bolívar, que não tem nada a ver com isso aí, vai tentar matar a partida aí o mais rápido possível, né? Então a primeira opção aqui a gente pode estar pegando a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Bolívar. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, né, o bilhete desse domingão, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou, campeonato holandês, jogo entre a Ajax e o Nijmegen, né, o NEC, a gente pegou vitória do Ajax. Segundo jogo, campeonato espanhol, Real Betis contra o Osasuna, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, campeonato inglês, jogo entre Liverpool e Arsenal, mais de um gol e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 2-1, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$201,31. Esse bilhete aqui eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora a seguir, galera, eu vou estar deixando para vocês o bingo, né, desse domingão. E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui no nosso bingo 5 jogos, tá, galera? O primeiro jogo aqui, Campeonato Espanhol, jogo entre Barcelona e Real Madrid, a gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Inglês, Liverpool e Arsenal, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Aí o terceiro jogo, Campeonato Italiano, Napoli e Genoa, a gente pegou vitória do Napoli. Aí o quarto jogo, Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo, a gente pegou vitória do Palmeiras. E o último jogo aqui também do Brasileirão, Botafogo Internacional, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 4,65, né? Uma odd muito boa e não tem nada aqui de absurdo, né? O único jogo aqui que pode você talvez colocar um empate anula a favor seria o Palmeiras, né? Que é clássico, tudo pode acontecer, mas pelo momento que vai vivendo o Palmeiras tem favoritismo para vencer, né? Mas é o único jogo aqui que é assim o mais complicadinho, vamos dizer, né? O restante aqui é tudo pela lógica, né? Napoli para vencer, né? Brigando para ser campeão. Liverpool e Arsenal, clássico inglês aí, tem tudo para bater muitos gols. A mesma coisa aqui no jogo do Barcelona e Real Madrid. E também aqui Botafogo Internacional, né? Acredito que também vai bater 2 gols, especialmente que o Botafogo não está com a defesa tão boa. A mesma coisa aí pro Internacional, né? Então ficou um bilhetezinho aí muito top, né? O bingo dessa rodada aí ficou bem interessante. E lembrando que eu vou estar deixando o link desse bingo na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? A gente fez esse bingo na Estrela Bet. Aí você vai clicar nesse link, você já vai vir direto pro bilhete pronto. É só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada. E se você não tem conta na Estrela Bet, aproveita e clica nesse link e faça seu cadastro lá na Estrela Bet e aproveita as vantagens dentro do site, né? E aproveita também para fazer esse bingo e até mesmo o bilhete pronto da rodada, fechou? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!